Balardim. Não me impressiona, na verdade, essa reação dos nobres pares, mas eu não consigo entender, na verdade, já que nós já tivemos grandes nomes como Victor Nunes Leal, que foi chefe de gabinete de Juscelino Kubitschek, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, que são 3 nomes que tiveram ligação com a política partidária, diferente de Zanin, que ele nunca teve ligação direta com o Partido dos Trabalhadores. Lula ele poderia ter escolhido dentre tantos nomes advogados do PT, e não, ele escolheu um nome, que foi o nome do Zanin, que nunca teve ligação nenhuma com o PT, para ser o seu advogado. Então, dentre 3 nomes que eu citei aqui, que teve ligação com política partidária, e foram grandes ministros do STF, a gente tem uma pessoa que não teve ligação nenhuma com política partidária e que está sendo indicada agora. Zanin atende plenamente os requisitos constitucionais, tem notável saber jurídico. E tem uma questão importante de nós entendermos, que não há conflito ético, pois depois da pessoa entrar no cargo, depois da pessoa entrar no magistrado, ela deixa de ser advogado, ela deixa de trabalhar para as pessoas que ela trabalhava antes. Então, ele não vai continuar sendo advogado do Lula. É importante a gente deixar isso claro, porque senão a gente começa a confundir as pessoas, a gente começa a passar outra imagem daquilo que a gente quer falar para as pessoas. E esse não é o nosso trabalho aqui dentro. Aqui dentro a gente tem que contar com a verdade. Então, ele não está entrando em nenhum conflito ético, ele não tem ligação com política partidária, é um grande nome, tem um saber jurídico notável e não tem nenhum conflito ético, tem um valor moral, tem seus valores muito notáveis também. Então, para mim, é um nome muito... Peço a palavra. Muito importante a ser colocado. Seu à parte, vereadora Rose. Pediu a parte, a palavra. Eu achei que não ia dar. Não, eu só queria completar aqui, acho que são 2 coisas aqui, né? Uma discussão legal, do ponto de vista constitucional, e outro que está sendo feito do ponto de vista político-ideológico. Do ponto de vista político-ideológico, dá para entender muito bem, porque este advogado foi o que mostrou o que era o esquema do juiz-ministro, né? Do juiz de Curitiba, que depois virou ministro daquele que ele defendeu tanto. Então, essa questão ideológica é óbvia, dá para entender. A questão constitucional é um pouquinho mais complicada, mas eu até entendo, porque os colegas não têm obrigação de ter o conhecimento jurídico, né? Mas a própria Ordem dos Advogados do Brasil, que é inclusive a minha instituição, que eu referencio, porque eu sou advogada inscrita na Ordem, com mais de 1.300.000 pessoas inscritas, disse que Zanin reúne todas as qualidades necessárias para desempenhar a função. Como advogado, ele também enfrentou alvo e de violação das suas prerrogativas, né, profissionais. O empenho de Zanin em defesa da lei fez com que ele e sua família sofressem ameaças fora do ambiente de trabalho. Ele se notabilizou pela defesa inabalável do Estado democrático de direito. Então, a OAB, que é uma instituição isenta e representante de todos os advogados e advogadas do país, parabeniza esta indicação. Do ponto de vista constitucional, não existe problema nenhum desde que a Constituição esteja sendo cumprida, e é o que acontece nesse caso. Então, acho que dá bem para separar qual é a questão política e ideológica da legal constitucional. Muito obrigada. Muito obrigada, vereadora Rose. Eu acho que é exatamente isso. O Zanin nada mais fez do que defender um político que virou presidente do nosso país, mais uma vez, presidente para defender aquilo que a gente acredita, para defender as pessoas que mais precisam, e que virou presidente porque foi denunciado por pessoas
que visivelmente estavam com interesses próprios, né? A gente vê o juiz, que depois virou ministro, a gente vê o promotor, que foi cassado, o PowerPoint do promotor, né? Visivelmente parcial. Então, a gente vê a história se desenhando e mostrando quem estava sendo verdadeiro nessa história. Essa palavra, De um lado, um presidente, que não viraria presidente se de fato tivesse cometido crimes, e de outro, pessoas que estão sendo caçadas e denunciadas. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Estela. Conforme solicitação, vereadora Rose.